por que faz toda a diferença, gente? Porque o programa espacial sempre foi, né, de qualquer país, um programa público, controlado pelo governo, pelo Estado, com investimento estatal. Não quer dizer que o Estado e o governo não estejam investindo na empresa privada, como a SpaceX. Está muito. É daí que vem grande parte dos contratos. Mas, ainda assim, uma empresa privada ela funciona numa lógica totalmente diferente de uma empresa pública. A gente sabe muito bem disso. As ineficiências, a interferência política, as prioridades, o uso de quem está no poder, a ideologia que vai dizer, falar assim, agora espaço não é relevante, porque eu sou amigo da China, eu quero assinar um contrato com a China, eu não vou ter a minha própria indústria espacial, porque eu quero favorecer o meu aliado, o meu amigo, aquele que pensa ideologicamente igual a mim. Quando a empresa ou um setor da economia ele é dominado pelo setor estatal, você tem uma série de interferências. E talvez você não chegue na performance que a gente imagina que possa se chegar. E a diferença é essa. A SpaceX é uma empresa privada. E com a empresa privada, ela tem velocidade, dinamismo, inovação, capacidades de pensar fora da caixa. Tanto que precisou chegar a SpaceX para se falar em um foguete de lançamento totalmente reutilizável, né? E isso a NASA não tinha feito. Ok, tinha um ônibus espacial, mas ele não era totalmente reutilizado. O ônibus espacial era reutilizado, mas os foguetes propulsores que levavam o ônibus para a órbita não eram, eles eram descartados, e isso custava um absurdo. Imagina você pegar um avião cada vez que você vai usar o avião e joga ele fora. Esse é um dos argumentos do raciocínio do Elon Musk. Então, o fato dos Estados Unidos terem privatizado a indústria do petróleo, e não é só o Elon Musk que está nessa, vocês sabem, o Jeff Bezos, o Richard Branson, você tem uma série desses bilionários focados e olhando para o espaço. Tem uma corrida espacial vindo das empresas privadas. E a gente pode fazer várias analogias históricas disso tudo com o quê? A colonização, as grandes navegações, a Companhia das Índias Oriental, né, que era empresas que foram explorar novas terras, descobrir novos territórios, novas rotas. A gente, na história do mundo, sabe que isso desbrava novas fronteiras, com interesses econômicos, claro, né? A corrida do ouro nos Estados Unidos, ou até aqui no Brasil, a expansão territorial, fronteiras agrícolas. Colocar o setor privado na jogada mudou, oxigenou e deu uma potência para o tabuleiro ou a esfera espacial. Ainda assim, a esfera espacial ela é uma esfera altamente militarizada ou com fins militares. A SpaceX, né, e o uso civil é uma novidade. E quem traz isso é a empresa privada. Então, se você comparar esse dinamismo com a competição da China pela ocupação espacial, fica claro a vantagem onde que está. Está com os Estados Unidos. A vantagem americana também na inteligência artificial, nas empresas de tecnologia, né, nas empresas desde Amazon, Apple, Microsoft, Google, todas essas empresas também saíram na frente da China por serem empresas privadas. E a China vai ter mais dificuldade de andar nessa velocidade. Mesmo quando ela criar suas empresas privadas, elas não são empresas iguaizinhas às empresas privadas de uma sociedade capitalista como os Estados Unidos. Então, aí tem o grande diferencial. E se até então todo mundo sonhava com essa possibilidade, o Elon Musk está trazendo redução de custo, tecnologia e inovação para o transporte espacial, para a comunicação espacial com o Starlink. E agora ele vai trazer para a geração de energia. Isso traz um outro ponto importante que eu quero falar com vocês, que
Há uns 20 e poucos anos atrás, esse livro aqui de um geopolítico que é o Next 100 Years. E a tese do Friedman nesse livro é a seguinte: os Estados Unidos serão a potência dominante no século XXI. E ele está tentando fazer uma previsão do que vai acontecer no século XXI geopoliticamente. E um dos argumentos que ele diz por que os Estados Unidos vão ser a potência hegemônica ainda no século XXI inteiro é o domínio da energia. E sabe qual é a energia que ele diz que os americanos vão dominar? A energia solar espacial. Alguns falam que não é uma energia solar, é uma energia estelar, porque está nas estrelas e tal, e faz sentido. Então, vejam que curioso. Há 25 anos, mais ou menos, por aí, ele escreveu que esse seria o salto que os Estados Unidos estariam e colocaria os Estados Unidos na frente de todo mundo. Quando você mistura isso com a inteligência artificial, com a necessidade dos data centers, a necessidade de muita energia, e eu não estou falando de novo de trazer essa energia para a Terra, estou falando numa outra guinada, que era a inteligência artificial, que nem estava na análise do Friedman. Naquela época, assim, ninguém pensou que a inteligência artificial pudesse dar o salto e a velocidade, chegar no lugar onde chegou, como está agora. E hoje a inteligência artificial é um campo mais importante que o espaço.